Finalmente, depois de eras enrolando, eu assisti Megan e eu sabia que esse filme ia me dar muito o que falar sobre ele. Por sinal, já comenta aí se tiver algum filme que você quer que eu analise. Eu não prometo que eu vou analisar, mas eu posso tentar. E já se inscreve no canal se você gosta de vídeos sobre filmes, séries e livros. E o filme começa com uma propaganda meio bizarra de umas pelúcias meio robótica que parece que serve pra substituir os animais de estimação, cachorro, gato, etc. E essa propaganda ela é tão bizarra que ela me fez me perguntar, será que eu estou assistindo a coisa certa? E no final das contas eu tava sim, mas assim, é num nível que tem os bichos de pelúcia cagando e você tem que limpar a merda deles. E na moral, se eu quisesse substituir um bicho de estimação, por que eu ia querer ficar com a pior parte de ter um bicho de estimação, que é limpar a bosta? Entende que não faz sentido essa lógica? Se eu tô pensando em algo que me preencha o buraco no meu coração, que um bicho de estimação preencheria, mas sem os inconvenientes de um bicho de estimação, eu não quero uma coisa que eu preciso alimentar e limpar merda. Enfim, logo que essa propaganda bizarra acaba, a gente começa a acompanhar a Katie em uma viagem de carro com os pais, na qual eles quase se acidentam várias vezes até que eles se acidentam de verdade. Eles estavam viajando no meio de uma tempestade de neve, acharam isso uma ótima ideia. E um pouquinho de contexto é que eles estavam indo ali pra uma viagem de esqui, um negócio assim. Daí eu te pergunto, eles não poderiam esperar o clima ficar um pouco menos propenso a acidentes, ou ter ido viajar antes do clima ficar propenso a acidentes, ou então, olha só que inovador e revolucionário, ter desistido da viagem pra ninguém morrer? Eu entendo um pouco porque eles não escolheram a última opção de desistir da viagem, porque pelo que a gente vê ali no decorrer do filme, essa menina Katie, ela é uma pessoa que ela não consegue ouvir um não. Ela é muito mimada e muito birrenta, e eu entendo que eles preferiram arriscar ali a morte do que ter que ouvir essa menina dando piti depois. Eu vou ter um ADP! Ela vai ter um ataque de pelanca! Não tenha um ADP agora. No fim, eles morrem e acabam deixando a criança órfã para a tia dela criar. E agora a gente vai falar da Gemma. Eu sei que você pensou na piada com o nome dela, eu sinto muito, esse é o nome que colocaram, eu vou fazer o quê? Ela é a tia da Katie que trabalha na empresa que produz aqueles bichinhos de pelúcia que cagam daquela propaganda bizarra. A Gemma, ela além de estar enfrentando problemas no trabalho, porque ao invés de fazer o que o chefe dela pediu, que foi um projeto extremamente barato para ele poder vender por um preço mais acessível para as pessoas, ela resolveu que ela ia fazer o projeto mais caro já visto na história daquela empresa, sem pedir autorização, com o dinheiro da empresa, e ela ainda explode o projeto e perde, assim, milhares de dólares no processo, com o dinheiro da empresa, não o dinheiro dela. Tudo bem que, assim, não foi ela que fez o negócio explodir, mas a ideia toda do projeto foi dela, então eu entendo completamente a reação do chefe dela quando ele vê aquela patifaria que ela tá fazendo com o dinheiro da empresa que ele não pediu pra ela fazer. Que é, assim, o completo oposto do que ele pediu, que ela fez achando que ia ser algo inovador e revolucionário, e no final das contas ela conseguiu estragar o negócio mesmo assim. Além disso, ela parece ser o tipo de pessoa que não tem conhecimento algum de como lidar com uma criança, de como criar uma criança e de como se comunicar com qualquer pessoa que não trabalhe com ela. Mas mesmo assim ela resolve que ela vai ser a guardiã legal de uma criança traumatizada que acabou de perder os pais e que é super mimada. Eu preciso ressaltar isso aqui de novo. E assim, é sofrível de assistir as primeiras interações da Gemma com a sobrinha dela, porque, cara, olha, eu não gosto de criança. Eu não compreendo crianças, eu não convivo com crianças, eu não interajo com crianças. E eu sou autista, então já naturalmente eu tenho dificuldade de comunicação. Mas ainda assim, as minhas interações com crianças completamente estranhas, que eu nunca vi na minha vida, são mais naturais do que as interações da Gemma com a sobrinha dela. Sabe, é menos sofrível de assistir do que as interações desse pessoal aí. E assim, cara, dá pra dar uma colher de chá pra elas, porque as duas perderam um membro da família, né? A Gemma perdeu uma irmã e a Katie perdeu a mãe e o pai. Então elas estão passando por aquele luto de ter perdido um familiar. Mas tem umas coisas, uns problemas que são tão simples de resolver e elas não conseguem resolver. No caso, a Katie, ela é uma criança, tudo bem, mas a Gemma, ela não consegue pensar em uma solução para problemas muito simples, do tipo, a Katie não tem um brinquedo para brincar e a Gemma não está disposta a emprestar os colecionáveis dela para uma criança brincar. E daí, como se resolve esse problema, minha gente? É muito simples. Você vai numa lojinha qualquer de R$1,99, em qualquer loja que vende brinquedo, compra um cubo mágico que seja, uma massinha de modelar uma Barbie de R$20, qualquer coisa, e dá pra essa criança
criança brincar, se for o caso de você ainda não ter os brinquedos da criança. Mas no caso delas, elas tinham. A Gemma foi até a casa da Katie, pegou as caixas, encaixotou as coisas tudo dela, levou tudo pra casa dela. Tá tudo na caixa, é só desencaixotar. Você não podia ter falado pra criança, então deixei na caixa, vai lá, pega o que você quer pegar e amanhã eu te ajudo a terminar de desencaixotar e arrumar as outras coisas. É tão simples de resolver, sabe? Não tem por que tá com essa pira toda. E daí eu deixo aqui um questionamento. Por que as pessoas gostam tanto, os roteiristas, né? Gostam tanto de fazer pessoas que não sabem se comunicar e que não fazem a menor questão de aprender a se comunicar nos filmes? Porque, assim, isso só serve pra irritar quem tá assistindo. Porque eu genuinamente fiquei irritada em vários momentos desse filme por causa da falta de comunicação básica dessas pessoas. Na moral. Enfim, a Gemma acaba deixando o próprio trabalho de lado um pouco pra ela cuidar mais da Katie. Só que ela não pode fazer isso pra sempre, até porque ela tem um prazo super curto pra um projeto que lembra que ela ignorou completamente, não fez o que o chefe dela pediu, então agora ela tem que fazer tudo correndo. Então ela fala pra Katie jogar no iPad dela enquanto ela vai trabalhar por umas 3 horinhas que seja. Daí o filme não fala exatamente quanto tempo passou, mas pela reação ali das duas personagens, eu diria que foram mais do que 3 horinhas. Mas é nesse momento, meus amigos, que ela e a criança têm uma interação não esquisita pela primeira vez nesse filme. A criança vai lá até onde ela tá trabalhando, sei lá, no porão, seja lá onde for, e ela começa a conversar sobre o trabalho que ela tá desenvolvendo ali com a criança. Ela mostra o robô que ela criou na faculdade, um projeto da faculdade que ela fez, ensina a criança sobre como funciona, sobre onde fica o cérebro do robô e essas coisas assim, e fala sobre, sei lá, várias coisas relacionadas ao trabalho. E daí esse robô, vamos chamar ele de Robson. Vamos chamar o robô de Robson. A Katie fica super fascinada por ele, pelo Robson, e ela fala que se ela tivesse um brinquedo daqueles, ela nunca mais ia precisar de nenhum outro brinquedo na vida dela. E é nesse momento que a Gemma tem a brilhante ideia de reviver a Megan, que ela explodiu no laboratório há pouco tempo atrás. Só que daí, vamos parar pra pensar um pouquinho? Vamos, né? A Gemma, ela trabalha pra uma empresa privada. Empresas privadas visam o lucro, certo? Certo. Qual que é a regra do capitalismo pra esse tipo de coisa? É tipo assim, você vai fazer um produto que ele vai durar um período de tempo, mas ele não vai durar pra sempre. Ou então, vão ser lançados novos produtos depois dele que vão fazer com que ele precise de uma atualização, que você compre os novos produtos e aposente os antigos, certo? Certo. Só que, nesse esquema, nessa ideia que a Gemma tem por causa do que a Katie falou, ela criaria um robô indestrutível que serviria como um brinquedo para as crianças, também serviria como um tipo de babá para as crianças. Além disso, essa criança ela nunca mais precisaria de outro brinquedo, supostamente, né? Porque aquele robô, né, a Megan, seria o suficiente para que aquela criança se entretesse pelo resto da vida sem precisar nunca mais comprar nada. E beleza, é um produto caro. Só que depois que você conseguisse vender esse produto para todas as pessoas que têm o poder aquisitivo de comprar esse produto, que não é todo mundo, o que você ia fazer? Porque você não ia vender mais nada. Porque os brinquedos antigos iam ser xoxos e capengas perto desse. Esse brinquedo novo, ele não vai quebrar. E pra você conseguir fazer algo mais inovador e revolucionário do que isso, eu acredito que vai levar umas décadas. Então o que você ia fazer? Falir a empresa depois? É isso? Porque supostamente não é pra quebrar. Não vai ter algo melhor do que ele. Então você vai falir. Que ideia de jirico. Continuando, né? Eles fizeram o que deveria ser um brinquedo com material de titânio, porque ele é um material super resistente e assim o brinquedo sobreviveria a pancadas e não iria quebrar. Mas assim, pessoal, isso daí não é um brinquedo, isso é um robô. E se eles resolvessem se revoltar contra a humanidade, seria muito legal se você não fizesse algo que é quase impossível de destruir. Sério, muito bacana você dar uma chance pra humanidade sobreviver. Outra coisa aqui pra acrescentar na burrice da Gemma é que ela termina o projeto da Megan correndo, com pressa. E é um projeto que ele pode dar muita merda. E ela dá muita margem pra dar merda. Porque ela não revisa a programação, ela não, sabe, ela tá fazendo de qualquer jeito. E daí, na cabeça dela, conforme for dando merda, eu vou arrumando. Mas quando ela vai perceber que não é bem assim que o negócio vai funcionar, já é muito tarde, já deu merda demais. Mas continuando, né, a Gemma realmente faz a Megan e apresenta ela tanto pra Katie quanto pro chefe dela na empresa. E a Katie ama a Megan, o chefe da Gemma
ama a Megan e fala pra ela se preparar pra apresentar aquele projeto pros investidores deles, né? E daí tem aquela questão de que quanto mais tempo a Megan fica com o usuário, mais ela se adequa às necessidades que aquele usuário supostamente tem, tal qual uma inteligência artificial, né? Então o chefe da Gemma fala pra ela e a Katie levarem a Megan pra casa, porque quando eles forem apresentar pros investidores, a Megan vai estar ainda mais evoluída, né? Em questão de experiência do usuário. Então é isso que elas fazem. Elas levam esse projeto de Cruz Credo, que parece a Renesme versão criança da Deep Web, com panturrilhas muito torneadas para casa. E o trabalho da Megan é ser quase uma mãe para Katie, além de ser amiga dela. A Megan lembra a Katie de fazer coisas simples, do tipo dar descarga depois de usar o banheiro e lavar as mãos antes de sair do banheiro. Ela lê histórias para Katie dormir, ela brinca com a Katie, ela ensina matérias da escola para Katie, porque a Katie faz homeschooling. E também o maior papel da Megan é proteger a Katie a todo custo. Ela não pode deixar que nenhum mal aconteça com a garota. Mas em dado momento tá ali o pessoal atualizando o software do filhote de Cruz Credo e a boneca simplesmente começa a falar sozinha. Tipo, ela tava desligada, ela liga sozinha e começa a perguntar coisas sobre o que aconteceu com os pais da Katie. Só que daí quando eles contam o que aconteceu e tal, a boneca pergunta sobre como ela pode abordar esse assunto com a Katie, sabe? Pra fazer a Katie se sentir melhor sobre aquilo, mas ninguém sabe explicar isso pra ela, porque, bom, aparentemente ninguém nesse filme fez terapia, ou todos eles fizeram e ignoraram esse tópico na terapia. Então, eles falam pra boneca nunca falar sobre esse assunto com a Katie, mas mesmo assim, a Megan fica meio que obcecada com assuntos relacionados à morte, e começa a pesquisar no banco de dados dela lá, tudo relacionado à morte. Eu queria só comentar que se tiver um barulho muito estranho no fundo desse vídeo, é porque meu cachorro tá aqui do meu lado roncando, então é a vida, né? E assim, nada a ver com o tópico atual da conversa, mas se eu tivesse que dormir com essa coisa horrorosa do meu lado, eu nunca mais ia dormir na minha vida, porque no momento em que eu fechasse os olhos, eu ia ter os piores pesadelos que eu já tive. Sério, esse bicho é muito feio. Enfim, no dia seguinte, eu imagino, a Katie tá lá brincando de arco e flecha no quintal, enquanto a Megan tá do lado de dentro ali observando ela, mas a Katie perde uma das flechas. E o que que acontece? A Gemma, ela tem uma vizinha que tem um cachorro que é meio inconveniente e fica entrando ali no quintal dela. A vizinha não cuida do próprio cachorro pra ele não entrar no quintal dos outros e tem um buraco ali na cerca que faz com que ele entre ali. É uma briga eterna entre a Gemma e essa vizinha aí. Quando a Katie perde uma das flechas e a Megan vai buscar pra ela, acontece que a flecha caiu do outro lado da cerca, no lado da vizinha. Então quando a Megan vai pegar, o cachorro morde ela. A Katie fica desesperada tentando salvar a Megan, que sim, não precisava, né? A boneca de titânio, ela não ia ser tão danificada assim por um cachorro. É mais capaz o cachorro quebrar os dentes. Mas no processo em que a Katie tá tentando ali salvar a Megan, né? O cachorro acaba mordendo ela. E daí isso desencadeia uma briga, porque a Gemma chega lá pra ajudar. E daí elas começam a discutir, ela e a vizinha. E a Megan fica com um olhar meio sinistro, assim, pra vizinha. E você já tem a certeza de que nem aquele cachorro, nem aquela mulher não vão durar muito tempo, porque eles representam um perigo pra Katie. Depois que a Megan ultrapassa o limite de matar o cachorro, né, as coisas vão ficando pouco a pouco cada vez mais sinistras. A Megan, ela passa do ponto de apenas proteger a integridade da Katie, a saúde dela, pra ficar fula com qualquer um que contraria a garota. Você não pode falar um não pra garota que a Megan já fica fula. E a Katie, enquanto isso, ela vai se mostrando uma criança cada vez mais malcriada, mais manipuladora e mais mimada. E enquanto eu tava assistindo esse filme, eu tinha total certeza de que o problema nunca foi a maldita da boneca. O problema era essa criança maluca. E cara, tá, vamos colocar os pontos aqui na mesa. Tudo bem, a gente tem o BO ali de que ela perdeu os pais, ela tá traumatizada e tudo mais. Mas desde antes dos pais dela morrerem, naqueles 5 minutos de viagem de carro que a gente vê, a gente já percebeu que ela é uma criança mimada, que ela não aguenta ouvir um não. E daí eu sinto que conforme a Megan foi protegendo os direitos da Katie, conforme a Megan foi brigando com qualquer um que contrariasse a Katie foi se achando cada vez mais no direito de fazer absolutamente tudo o que ela queria. E assim, essa criança, ela tem uma personalidade tenebrosa, tá? Pelo que eu vi ali, eu não consigo confiar nessa criança. Eu teria mais medo da criança do que do boneco. E tecnicamente falando, a Megan, ela vira aquilo o que o usuário
precisa que ela seja, certo? Então, eu acho que tudo isso da Megan reflete muito a personalidade dessa criança em específico. Tudo bem, tem alguns BOs ali na configuração dela? Tem, mas não é só isso, tá? O problema é a criança. Eu preciso dizer que o problema é a criança. E assim, na minha cabeça, ela só tá refletindo a personalidade da criança. Enfim, a Gemma decide colocar a Katie em uma escola meio de hippie ali, né? Porque ela chega à conclusão de que a Katie precisa melhorar as habilidades sociais dela. Porque até ela conseguiu perceber que essas habilidades são quase inexistentes. E como a Katie sempre aprendeu em casa e nunca esteve em contato com outras crianças, estar em uma escola deve ajudar ela a melhorar essa parte, né? Assim, fazer ela aprender a viver em sociedade como um ser humano normal. É claro que tudo dá muito errado porque a Katie insiste em levar a Megan e ela bate o pé que se a Megan não for, ela também não vai. E no final das contas, a Gemma acaba cedendo e deixando ela levar a Megan e a vítima dessa vez é um garoto que faz bullying com a Katie por, 5 minutos. Eu tô defendendo o garoto? Eu não tô, cara. Assim, acho ele um bosta. Mas, pô, não precisava matar o garoto, tadinho. Mas fora isso, vamos pontuar algumas pequenas coisas, tá? A Megan, ela é um projeto confidencial da empresa privada onde a Gemma trabalha. Ou seja, por mais que o chefe dela tenha deixado ela levar a Megan pra casa pra ficar com a Katie, a ideia era que a Megan ficasse dentro de casa, não que ela saísse exibindo a boneca pra todo mundo. Só que o que acontece é, todo lugar que ela sai com a Katie, ela leva a porcaria da Megan. Ela foi pra escolinha da Katie e levou a Megan junto. Ela fica brincando no quintal ali, a Katie e a Megan. Ou seja, todo mundo sabe da existência dessa boneca. Não é confidencial de forma alguma. Já tem um problema aí. Assim, se esse pessoal se levasse a sério, ela teria pelo menos levado uma bela de uma bronca do chefe dela. Porque, bom, eles não tem muito como demitir ela, porque se demitirem ela, não tem mais Megan, porque é ela que tá ali chefiando o projeto. E acredito eu que algumas coisas só ela saiba como consertar se der merda. Então imagino que ela seja essencial. Outra coisa aqui, a ideia da Gemma era deixar a Katie na escola e depois ir pro trabalho, onde ela faria ajustes necessários na Megan. Então eu entendo que ela tenha levado a Megan no carro junto por causa disso. Mas vamos combinar que se a criança já é birrenta e tal, isso foi uma escolha ruim? Tipo, você sabia que ela ia fazer birra quando ela chegasse lá, ela não ia querer ir sem a boneca. Então isso foi uma escolha ruim. Você podia ter deixado a criança lá, ter voltado pra casa, pegado a boneca e ido pro trabalho. Você ia poupar muita dor de cabeça e a vida de um garoto que faz bullying. Você ia gastar mais gasolina, mas eu ainda acho que vale a pena pra ter menos dor de cabeça. Depois disso, a gente tem a terceira fatalidade e é nesse momento que a Gemma finalmente percebe que tem alguma coisa de errado, porque a terceira fatalidade é a vizinha insuportável. E todo mundo que morreu nos últimos dias prejudicou a Katie de alguma forma. Então, a Gemma engana a Megan, desliga ela manualmente, enrola a coitada toda em plástico... Coitada não, aquela coisa horrorosa, filhote de cruz credo. Em plástico, bolha, fita crepe e leva pro trabalho pra tentar descobrir o que diabo tem de errado com aquela coisa, porque elas estão assim em cima da data de lançar. E nesse meio tempo, assim, a Katie, ela fica sem a boneca e a garota fica completamente surtada por causa disso. Ela vira o capiroto, literalmente. Elas estão dirigindo ali, indo pro escritório. A primeira coisa que a garota faz é, não vai me dar boneca? Mete o chutão no banco do motorista, quase faz a tia se acidentar, grita, reclama e não sei o que. E sabe o que tava faltando nesse filme? Nesse filme tava faltando a Super Nanny. Se a Super Nanny tivesse nesse filme, nada disso estaria acontecendo, tá? Estaria tudo resolvido, também não ia ter filme. Depois disso, a menina fica numa salinha lá com a psicóloga, que eu acho que é da assistência social, alguma coisa assim, porque ela tá ali acompanhando as duas desde o comecinho do filme, de vez em quando ela aparece pra encher o saco. Mas assim, ela não parece uma pessoa horrível, sabe? Ela só é meio intrometida. Enquanto isso, a Gemma tá ali tentando resolver os próprios problemas e a garota fula não só quebra tudo naquela porcaria daquela sala, como ela pega alguma coisa ali pra usar como arma contra a psicóloga. Tá vendo como o problema nunca foi a boneca e sim essa garota maluca? Daí a tia dela entra na sala ali pra tentar, né, intermediar a situação. A garota vai e mete um tapão na mulher. Assim, completamente do nada, ela mete um tapão na mulher. E nesse momento, a menina começa a falar com a voz mais doce do mundo. Ai, poxa, eu não queria machucar você. É que ficar longe da Megan tá me deixando maluca. Tá vendo só como essa menina é cínica e manipuladora? Não dá pra confiar nessa criança. Vai ter o Megan 2, tá? Acho que em junho ou julho vai lançar Megan 2. E eu chuto que o próximo vilão é essa criança. Não vai ser mais a Megan. A Megan vai ser coadjuvante. Agora eu vou dar o resumão. A Gemma arrasta a sobrinha pra casa e deixa a Megan lá na empresa pra alguém resolver o problema que ela criou. A boneca faz um massacre geral, faz
mais uma dancinha aleatória que eu preciso comentar aqui, que em vários momentos desse filme parece que essa boneca acha que tá em um musical, porque ela começa a cantar músicas aleatórias completamente do nada. E aí agora no final ela resolveu cantar e dançar. Não é um musical. Vamos com calma. Que assim, isso faz tudo ficar ainda mais sinistro e bizarro, mas também faz tudo ficar ainda mais cômico. São tantos sentimentos desse filme. Continuando, a Megan vai pra casa da Gemma e decide propor um acordo para que as duas se ajudem, né? É claro que a Gemma não concorda e nesse momento elas começam uma a tentar matar a outra, até que a Katie finalmente resolve aparecer e se redimir, dividindo aquela boneca em dois com o robozão Robinson do começo do filme. Mas é claro que isso não é o suficiente para acabar com a boneca, porque ela continua se mexendo mesmo assim. E ela quase faz a Gemma ir para outro plano nesse momento. Mas, por sorte, a Gemma tinha ensinado, né, pra sobrinha dela, onde fica o cérebro desses robôs. Então, no momento em que a Megan vira pra olhar entre várias aspas, né, olhar já sem rosto, sem olhos, sem nada, pra a garota enfia uma chave de fenda no cérebro dela e salva a Gemma. Mas, mesmo assim, o filme deixa um gancho pra uma continuação, que, bom, né, vai ter, a gente sabe que vai ter, porque fica subentendido que a consciência da Megan foi transferida pra inteligência artificial que comanda ali, né, a casa da Gemma. Não é algo no tipo filme super futurista e tal. Não, é tipo uma Alexa, sabe? Ela liga as luzes, ela faz coisas bobinhas. Ok, vou falar algumas das minhas opiniões agora. Esse filme, ele foi o primeiro filme que eu já assisti em toda a minha vida que trata de temas extremamente pesados e que tem várias cenas do tipo, isso é pro público se emocionar. E nessas cenas, eram as cenas que eu mais ria alto. Assim, essa é a primeira vez que isso acontece em toda a minha vida. Eu ri demais de uns assuntos, sim, super pesados, porque o jeito como o filme aborda isso faz tudo ficar extremamente cômico. Eu não sei se era a intenção deles que ficasse cômico ou não, mas ficou. E, honestamente, eu não tô criticando, eu acho isso uma coisa boa. Assim, eu acho que eu nunca na minha vida ri tanto de partes de filmes que não era pra eu rir, sabe? Aquela situação em que você tá num velório e começa a dar risada do nada. Eu me senti assim assistindo esse filme. Mas eu gosto de filmes que me façam rir, então pra mim tá ótimo. Até porque, né, não vou assistir um filme pra entrar em depressão. Mas assim, definitivamente não era isso que eu esperava desse filme, tá? Porque eu já conhecia algumas cenas, né? Eu já sabia que algumas cenas iam ser ridículas nesse ponto, a ponto de ser super cômico, porque eu tinha levado uns spoilers do filme, não é um filme tão novo assim. Mas eu não esperava que 90% do filme fosse ser desse jeito, sabe? Eu achei uma surpresa boa, porque eu adoro filmes ridículos. Então, pra mim, foi da hora. Um ponto que eu queria falar aqui. A gente teve ali a redenção da personagem da Katie, né? Mostrando que no final das contas ela gosta sim da tia dela. Ela prioriza mais a tia dela do que a boneca da Megan. Mas eu ainda não gosto dessa garota. Eu ainda não confio nessa garota. E eu ainda acho que essa garota precisa de um tratamento muito forte psicológico. Porque tem alguma coisa de errado com ela. Sabe? Não é normal a criança ter essa personalidade dela. Tá um pouco demais. Vamos se tratar? Assim, o filme ele passa uma vibe meio Detroit Become Human com Chuck. Eu achei uma mistura interessante. Eu acho que funcionou muito bem, porque faz muito mais sentido na minha cabeça você ter medo de um robô quase indestrutível do que você ter medo de um boneco de plástico do tamanho de um Shih Tzu. O robô, pelo menos, ele era muito forte, tinha uma força sobre-humana e tinha um tamanho de meio humano. Enfim, eu achei o filme ok. Talvez eu assista de novo, talvez não, mas é um bom filme, assim, se você só quer dar umas risadas. Daria uma nota 7/10 pra ele, acho que tá da hora. Mas assim, se você for assistir, não vai esperando um filme de terror, porque não vai ser. Eu já tava esperando terror comédia, assim, mas eu acho que nem chega perto do terror. O maior terror desse filme é a cara da Megan. Fora isso, só comédia. Um pouquinho de drama. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e comenta aí se tem algum filme específico que você quer ver por aqui. Tchau!